Olá, eu sou Hélio Xavier do Mundo Sinistro. Neste vídeo, veja algumas fotos de um costume antigo e muito sinistro que as famílias tinham por volta do final do século XIX, que era fotografar seus entes queridos logo após a sua morte. No final do século XIX, com a invenção da câmera, lembrar de seus entes queridos que morreu, através de fotografias, e manter guardada uma lembrança da pessoa amada, era de grande valor sentimental para a família. Mas um grande mistério sinistro que existe, são as fotos tiradas do falecido logo após a sua morte. Isso mesmo, o uso da fotografia para a representação dos cadáveres. Trazer à luz a imagem de um cadáver hoje é considerado um verdadeiro insulto. Mas no final do século XIX, era uma prática normal e frequente, que não tinha outra intenção, a não ser de preservar a última memória dos entes queridos. Há até registros de pinturas de óleo, feitas com essa mesma intenção. Imagens tiradas após a morte de uma pessoa, fazia parte da história da fotografia. Através do uso das câmeras, os trabalhos fotográficos começaram a se tornar populares. Muitas pessoas usaram a invenção deste artefato para preservar a memória de seus entes queridos já falecidos. Já no final do século XIX e início do século XX, os índices de mortalidade foram muito elevados, acima de tudo, em crianças, graças a essa necessidade de salvar uma imagem física dessa pessoa falecida. Então veio à tona o gênero anjos, e passou a ser chamado assim, as crianças ou bebês recém-nascidos que morreram. Nos tempos das fotografias pós-morte, quando as famílias eram numerosas e tinham entre 8 e 10 crianças, isso era muito comum de acontecer. Sempre morria alguma criança, mas por que eles são chamados de anjinhos? A resposta é simples. Na religião católica, existe a crença de que as crianças que morrem sem pecados, e que tiver sido batizada no momento da morte, vai diretamente para o céu, para se tornar anjinhos. Mas naquela época, muitas vezes crianças que morreram, sem ter sido tocadas pelas águas batismais, eram enterrados com os olhos abertos, para que eles pudessem ver a glória do Senhor. Durante os primeiros anos da fotografia pós-morte, se acostumou-se fotografar os corpos das pessoas falecidas como se estivessem dormindo. Além do que, essa foi uma forma de suavizar a situação sombria, colocando-os em uma postura de sonho. Era representar de certa forma o descanso eterno. Tendo isso em vista, fotografias de crianças falecidas com seus pais ou seus irmãos era muito personalizado, e que portanto, isso não estava errado. Isso permitiu que fosse preservado por bastante tempo. Imagens de irmãos e pais, que aparecem com seus irmãos falecidos, ou mães e crianças que seguram seus bebês de alguns meses no colo, de crianças e meninas com a cara da morte, refletida nos cantos dos olhos, ou com o olhar perdido no infinito, e assim por diante. São algumas dessas fotografias e imagens que serviam como prova de que essas pessoas realmente existiram. E durante este tempo, as pessoas que lhes encomendavam este tipo de serviço passaram a ficar cada vez mais exigentes, desde a peculiaridade de seus escritórios até seus serviços, que na época estavam em alta demanda, e na maioria das vezes bastante caro, pois o trabalho exigia que o fotógrafo fosse até o lugar onde a pessoa tinha morrido. Portanto, era um show inteiro, montar todo um conjunto, que faria a pessoa que desejasse fotografar parecer em uma imagem com uma atitude calma e tranquila. Imagens do momento morte tornaram-se tudo uma arte, e no século XIX, isso foi muito comum, e lido nos principais jornais e anúncios de circulação, que diziam que eles retratavam cadáveres em casa, a preços negociáveis. Um artista recém-formado chegou de Paris,
e foi o responsável por retratar os falecidos, com pinturas a óleo. Assim era o jeito que eles anunciavam seus serviços naquela época. O mais famoso fotógrafo mexicano neste tipo de fotografia era Juan de Dios, um artista que pegou através de sua lente, principalmente caso infantil. Uma característica muito peculiar deste tipo de fotografia foi que isso se tornou uma prática muito comum para ter os cadáveres de tal forma que eles irão simular estar fazendo algum movimento todos os dias, processo que inclui muitas vezes a abertura dos olhos do falecido, usando utensílios diversos. Geralmente era uma colher de chá de café, que era usada como uma ferramenta para colocar novamente o olho no lugar certo. De fato, costumava ser dada completa liberdade para a pessoa encarregada de preparar a imagem e deixar o corpo como ele irá considerar apropriado. Essas fotos em particular, aqueles que apareceram um cadáver cercado por sua família se tornou realidade, encenando um certo humanismo para as famílias. Isso era uma tentativa de suavizar a situação e transformar a imagem de miséria e desgraça em algo mais calmo para as famílias. Realmente, muito sinistro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e faça sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado.